hello! A gente só tá aqui pra relembrar as pandemias do passado, explorar as do presente e nos amedrontar com a do teu furo. É como se fosse uma pipoca, foi pulando a panela assim, ó, e de repente... Jair Messias Bolsonaro. Nossa, mano. Eu não tenho controle nenhum sobre o que eu como, não tenho controle nenhum. Pior ainda, eu não sei nem cozinhar. Tô com uma fominha, não comi nada o dia inteiro. Tá falando de espaguete, amiga? Uma endêmica, ela foi um objeto de estudo do Josué de Castro, que foi um geógrafo da fome aqui do Brasil. E ele descobriu que a gente come, mas não se alimenta. E isso é uma epidemia que afeta a humanidade toda. Eu trabalhei na arte e eu vivi muitas dificuldades. Eu fiquei muitas vezes sem comida, muita falta de dinheiro, viver inseguro. Como é que vai pagar um aluguel? Como é que tu vai pagar? Tu vai se manter na tua casa, na tua vida, né? Pensando no futuro. A gente tem uma larga produção de conservados e tudo mais, mas até os produtos que são mais naturais estão perdendo os nutrientes. Então, isso é a fome endêmica, que também se trata de uma epidemia. Quem é Michael Bell? Michael o quê? Eu amei essa máscara. Porque a máscara só fica esse movimento aqui da testinha, ó, e a sobrancelha fica sobe e desce, e aí pra nós, como é que faz? E aí a gente também ficava duvidando, é fake news, é real, o que era muito conflito. Onde os ouvintes estavam voando com várias informações e nós, surdos, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? Eu fui buscar algumas informações, mas demorou alguns dias até entender de fato. Quando o intérprete passou as informações, explicando que nós precisávamos usar máscara. Então, aí que eu entendi que realmente a pandemia era algo muito mais grave, que não podia ter toque. A primeira coisa, assim, que foi os intérpretes, enfim, voluntariamente se posicionaram. Aí se iniciou com a comunidade surda, que é aí que a gente houve o entendimento, tentando explicar de fato sobre a pandemia. Aí nós começamos a compreender. Foi um impacto gigante na minha vida. E a máscara, querendo ou não, ela foi uma forma da gente se proteger, mas foi uma forma pensada por ouvintes para ouvintes. Agora a gente tá sentindo o que é não ter aplausos no final das falas. A gente passou a vida toda assistindo programa de televisão com um monte de gente aplaudindo. Isso mesmo. Tomamos, ó. A gente esquece de ver a língua brasileira e a língua brasileira de sinais como duas línguas distintas e que, às vezes, as coisas não se traduzem tanto de uma língua para outra. Tossiu? Nossa, poeira! Opa, desculpa. Eu pensei que era gripe espanhola. Capaz, amiga, a gripe espanhola é tão 1920. E eu agradeço às gerações antigas. A gente não pode esquecer dos surdos que estavam lá atrás. Falando em gerações, a gente tá aqui também para dar uma pincelada nas pandemias que assolaram as gerações do passado. Como, por exemplo, a nossa queridíssima peste bafônica. Não pense que ela deitou pra Gimo, não, hein? Ela segue causando dando ar de sua desgraça pelos países até hoje em dia. Pra sempre bafônica. Você tem alguma receita pra gente conseguir se livrar dos apocalipses que estão se aproximando da gente? Bem-vindos ao Delírio Coletivo! Então, para começar essa nossa organização popular hoje, a gente vai convidar um dos nossos soldados do fim do mundo para estar aqui com a gente no palco. Ele que é uma pessoa surda. Vamos começar, sim, dando nome, sim. Ele que é o primeiro professor de teatro surdo no Brasil, ator e consultor do grupo Signatores graduado em gestão de RH e consultor e intérprete de Libras. Lucas Borchaide! Olá, obrigada. É muito foda pra mim, assim, é algo que me sinto pertencente. Desculpa, eu sei que é feio falar foda, mas foda é bom, porque eu consegui conquistar esses espaços, eu com o meu corpo, eu com a minha língua de sinais, eu sou capaz, sim. Ai, meu Deus, Seja deixa eu limpar isso aqui. Oi, Lucas. Oi, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje, a gente vai falar sobre apocalipses. Tanto esse que a gente trata aqui hoje, né? Esse assunto que nós trazemos sobre pandemias, mas a gente também quer saber do apocalipse que tu vai trazer para nós.
tua perspectiva de mundo, assim, a partir de então? Muitas vezes eu ficava sozinho, tentando ficar tranquilo, escrevia muito, o que era possível ou não possível fazer. E daí, quando a gente se reencontrou depois da pandemia, a gente se sentia retraído, com receio de ter aquele contato, né? Porque a arte, ela é a pele, ela é o toque, ela é o abraço, é o calor, é tudo, muito, muito, muito. A arte, ela tem esse contato físico. A gente precisa do lazer, a gente precisa do entretenimento, a gente precisa desses espaços para explorar a nossa identidade. E quem mais pode fomentar isso senão nós, artistas, não é mesmo? Se eu não tivesse feito nada, talvez não teria uma referência e os surdos iam continuar se mantendo no nível abaixo. E no futuro todo mundo ia se ferrar e os ouvintes iam continuar dominando o mundo. Eu tenho que me adaptar, eu pago os impostos de vocês, eu pago a comida de vocês e vocês não se esforçam em nada para aprender língua de sinais. Isso é algo que seria muito confortável para mim, chegar numa consulta médica e o cara saber língua de sinais, eu ir no salão de beleza saber língua de sinais, eu vou para uma balada, o DJ surdo, todo mundo conversando em língua de sinais. Aí seria justo eu pagar, né? Eu pagaria bem, pagaria o suficiente, né? Isso seria um conforto para mim. Mas eu só torcia que os surdos sobrevivessem e tivessem uma vida muito melhor e o resto foda-se. Mas qual é a diferença? Por que o surdo não pode, o ouvinte pode? Eu acho que tem que ter essa igualdade das duas coisas, porque o surdo fala um monte de coisa e o ouvinte fica apavorado, né? E falando também sobre a questão que tu trouxe do apocalipse, que envolve a dizimação de pessoas ouvintes e só ter essa questão de, tipo, o teu povo, a tua galera, que tu se sente confortável e não precisa mais batalhar, é um negócio que eu me identifico bastante como uma pessoa trans, porque eu sempre me perguntei, eu como DJ, eu sempre parei pensando, tipo assim, imagina uma festa que só pessoas trans podem entrar. Pode crer, amiga, por isso a gente tem que lutar para ter uma saúde gratuita e que abranja a todas as pessoas do mundo. Viva o SUS! Falando no SUS, no topo das paradas em 2019, juntamente com a canção Todo Mundo Vai Sofrer, da queridíssima Marília Mendonça. Um adendo, hein? Ela foi a primeira cantora, vocês perceberam que ela incluiu na live dela um intérprete de Libras. Foi a primeira. Foi o Covid-19, que foi descoberta na China após um surto. Mas em 3 semaninhas ali o mundo inteiro já temia seu nome, porque até no raio que o parta, que a Serafina Correia, cidade natal da minha pessoa, tinha um carro da prefeitura passando, mandando todo mundo ficar em casa e respeitar o distanciamento social, né? E também uma lacradinha, porque boca fechada não entra vírus. Mas no nariz de fora da máscara da tia do Zap, sim. Aquela mesma que fez campanha pra genocida. Minha época não tinha essa história de frescura. Nós estávamos vivendo uma pandemia mortal. Aproveite e se proteja, viu? Pronto, tô leve. Tchau, era só isso. Bye, bye. Esquece de ver a língua brasileira e a língua brasileira de sinais como 2 línguas distintas e que, às vezes, as coisas não se traduzem tanto de uma língua para outra. Hoje tu falou corretamente. Eu fiquei muito feliz que tu falou língua. Eu tô até emocionado aqui, porque na vida rotineira, gente, nossa, é um caos de informações incorretas. Mas é uma realidade muito difícil que a gente vive sobre língua e linguagem. Uhum. É bem importante essa tua pergunta, esse assunto. Na realidade, foi um impacto muito grande, porque também não tinha acessibilidade naquela época, como é hoje. Às vezes parece burro. Os profissionais muitas vezes não têm uma vontade de pensar que existem outras pessoas diferentes na sociedade. A acessibilidade é para todos. A acessibilidade não é só para mim, que sou surdo. A acessibilidade é para as pessoas que são ouvintes também, com as suas diferenças. Eu, como surdo, e os surdos todos perderam muitas vivências. Antes se tinha uma dificuldade e pós-pandemia também foi complicado. Não teve uma pessoa trans na minha cidade antes de mim. Então, tipo, claro, devem ter pessoas que saíram e acabaram transicionando depois. Viu? Nós somos poderosas. Pois então, mulher! Pensando também nesse teu processo com a saúde, provavelmente muitas pessoas perderam entes queridos, né? E me desculpa se te der algum gatilho, assim. Mas eu fiquei curiosa em relação a saber se em algum momento tu pensou que era o fim, assim. Porque muitos surdos não têm essa questão da família, né? Busca sempre um amigo surdo, a associação onde tem surdos que possam auxiliar com informações. Os intérpretes também normalmente informam. Tu vê só, ali a pandemia tinha pessoas surdas que não tinham acesso à informação. Simplesmente por causa que não tem na TV acessibilidade, não tem acessibilidade em vários locais.
E infelizmente, que nem tu trouxe, tem algumas famílias que infelizmente são completamente ouvintes, né? E aí eu queria que isso fosse igualmente, todo mundo usando uma língua de sinais, uma única língua, porque eu sempre me coloquei no mesmo lugar que as pessoas ouvintes, e eu sempre me coloquei nesse papel. Eu também não sou burro, né? Não sou burro. Eu, como surdo, eu sei das coisas, eu sei dos limites, mas eu busco um caminho. O surdo ia parar de reclamar, ia parar de ficar lutando todo santo dia. Por exemplo, na verdade, quando eu acordo, já penso, ai meu Deus, eu tenho que pensar em acessibilidade, mil coisas que eu tenho que trabalhar, como é que vai ser a minha vida naquele dia. A tua língua é a tua referência. Isso foi o que a minha mãe me ensinou e é meu objetivo até hoje. Eu não tenho medo de vocês, ouvintes. Se você não sabe Libras, o problema é de vocês, ó. Tô nem aí, gente, não tô nem aí. Eu acho que é uma luta contínua, não só minha, mas de outros surdos também que vêm buscando esse crescimento. Eu não tenho medo nenhum que a utilização da internet, a emergência assim, de uma ligação de videochamada, o Brasil e o mundo, os surdos hoje conseguem se comunicar com mais facilidade. Que tu diz assim pra nós, de talvez um relato de qual foi o maior impacto que tu sofreu durante essa pandemia? Mas a partir da TV não se tinha nada. Então, como foi positivo para mim? Porque eu já tinha essas informações por conta da professora, né? Então, a tecnologia foi muito positiva, o WhatsApp ajudou bastante. Então, houve-se esse lado muito bom para nós, né? Buscar novas informações de outros continentes, outras informações, um medicamento, uma vacina. Então, é real isso para nós. Onde as professoras têm influência na língua, são professoras bilíngues e elas tinham as informações com antecedência e nos passavam. Então, nós, na escola, a gente já tinha essa informação com antecedência ao mesmo tempo. E agradeço também a questão da tecnologia nesse momento, porque trouxe muito sentido para nós na questão de lives, videochamadas, web. Se a gente estava conversando sobre as questões tecnológicas, quanto elas foram importantes para ti e para a comunidade surda como um todo nesse processo pandêmico que a gente passou. E aí, tu já pensou se a próxima pandemia ela não fosse biológica como foi, mas ela seguisse um pouco dessa minha loucura ali das tempestades de ventos solares e ela fosse tecnológica? Como é que seria para ti essa questão que a gente sabe que tu já falou que a comunicação é meio difícil, né? As informações chegam para vocês de uma forma dúbia, assim, uma forma às vezes até duvidosa. Como um vírus se espalha, né? Então, como é que a gente podia se imunizar caso a gente tivesse essa epidemia tecnológica? Se o mundo quebrar, a internet quebrar, não sei o que eu faço da minha vida, gente. Se fôssemos em 1980, naquela época eu estava ferrado, não tinha o que fazer, porque as mortes iam acontecer muito mais, ainda nós como surdos. E hoje, na época ali de 2019, já auxiliou a questão da tecnologia, a internet, outros meios de comunicação que nos trouxe um pouco mais de segurança. Os surdos, enfim, evoluíram muito a questão de conhecimento, de busca de cursos, e se não tivesse a questão da pandemia, nós não teríamos evoluído tanto quanto a gente ia. Porque término da pandemia, do Covid, já se tornou um hábito, né? As redes sociais, né? Onde a gente utiliza muito, onde tem muita influência, as lives acontecem com muita frequência. Mas eu fico muito feliz com essa evolução da tecnologia e que isso trouxe tanta coisa para a comunidade surda e foi uma flor no meio do deserto com a questão da pandemia, né? É muito coisa de geração Z que nasceu agarrada com o celular. Ai, sempre um millennial reclamando de geração Z, né? Mas enfim. Hoje tem uma questão híbrida, né, entre o estar presente ou estar online, sendo virtual ou não. Existe muito essa questão, né, das duas meios e muitas coisas que vieram da pandemia. Porque a internet é uma resistência, né? Até uma questão de dinheiro, tudo a gente usa o celular. Para tudo, é Pix, é tudo celular. Trazendo essa questão da pandemia novamente, que é um tema que abraça todo o nosso episódio, foi um episódio no qual a gente entendeu que o papel do artista na sociedade é fundamental. A questão da arte, ela é uma luta constante. Muito mais do que as pessoas que vivem numa rotina, né, de um trabalho. Foi muito difícil conseguir a carteirinha, porque há aquele pré-julgamento, surdo é capaz, e aí vai foto, imagem, sorrindo, mostrando vários conteúdos e mostrando toda a formação. Eu estava tentando a carteirinha, tentando, né, esse reconhecimento como ator, como profissional, e o curso e tudo acontecendo junto. Quando eu recebi, que eu cheguei aqui, eu disse, para tudo.
É verdade, eu sou professor, sim. Então, eu sempre busquei auxiliar e buscar essa superação, né, na vivência dessas pessoas. Eu acho que esse foi o meu maior propósito, de ensinar até mesmo uma coisa simples, né, na arte, na experiência da vida de cada um daquelas pequenas cidades, né. Meu, que história linda, gente. Palmas pro Lucas, por favor. Olha que coisa mais linda. A arte te traz a questão da filosofia, a arte te vivencia várias experiências, a questão da cultura. Perfeito. Tu comentou que tu escrevia bastante durante a pandemia, né? Eu acredito que por tu ser ator, tinha muito a ver com peças de teatro. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que aconteceu essa questão de tu encontrar a arte, como foi começar esses passos, quais desafios tu acabou encontrando nesse meio? Eu assistia a novela, adorava romance, eu junto com a minha avó, a gente assistia muita novela. Eu me emocionava demais naqueles movimentos e eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou ser, né? Como é que eu vou trazer para os surdos essa possibilidade de serem atores também? Tipo, ter essa troca de papéis, porque os surdos ali é aquele clubinho, é aquela coisa fechada, tem que ter muito cuidado e proteção, e os ouvintes vivem a vida e vivem muito bem, livremente. Ouvinte não dá sinal para ouvinte, não é. O ouvinte não tem esse papel de dar um sinal para um ouvinte, é uma função do surdo. E é muito interessante saber que por trás desse sinal tem uma questão de batismo da comunidade surda. É uma questão de pertencimento muito bonita, eu achei muito interessante. Visualmente, eu gosto da realidade, das percepções que eu tenho e de que forma eu posso agilizar essa mudança. Porque um livro vai se perder, mas a minha memória e o que eu construí como ser humano vai se manter ao longo da vida. E apesar de todo o caos, a gente sabe que são esses momentos em que surge algum estímulo para a gente enfrentar isso, né? Então as pessoas se unem, quebram patentes e todo aquele rolê, porque a gente tem que salvar a galera, né? Chega um momento de desespero, assim. E aí, desse momento de desespero, surge o fomento à pesquisa, o estímulo à vacinação e um desenvolvimento sanitário global, assim, para que a gente possa conter, né? E às vezes isso não é o suficiente, talvez a gente precise de uma organização popular. Que delícia, a gente gosta, hein? Porque o surdo também gosta de música, gente. Adora a música, adora dançar, é óbvio. Na questão da arte, o que a arte me ofereceu na minha vivência e ver isso terminar, isso seria muito triste, mas eu vivi. Se eu não tivesse feito, eu teria corrido muito atrás para pelo menos ter conseguido este momento na minha vida. Muito obrigada, meu. Tu é uma pessoa extremamente admirável, a gente te admira pra caramba. Tu trouxe muitas coisas que a gente não sabia, que é importante a gente saber, que a gente deveria saber já, inclusive. E é incrível ver a tua trajetória, não só como pessoa surda, não só como um artista, não só como professor, mas como pessoa. Então, esse foi o meu equilíbrio e esse foi a minha busca pela sanidade no período da pandemia. Tomara que a gente consiga cada vez mais aproximar e fortalecer esses laços. Obrigada, Lucas. Ai, gente, um prazer. Amo vocês. Um beijo em todos. Até mais. Muito obrigada, galera, que aguentou aqui com a gente também. Palmas pra todo mundo que tá aguentando aqui no frio. Bom, gente, a gente chega no fim de mais um episódio aqui. Esse projeto que tá sendo realizado por muita gente, que tá aqui batalhando duro pra gente conseguir fazer tudo isso acontecer. É arte, é financiado pelo governo, é dinheiro que é nosso direito e que está sendo direcionado para um propósito que está acontecendo e está mudando a vida de pessoas, não é mesmo? Aos nossos convidados que abriram suas histórias e perspectivas, trazendo debates urgentes e necessários, a nossa plateia vibrante, que não apenas assistiu, mas fez parte ativa desse delírio coletivo. A equipe técnica de produção, que tornou esse projeto realidade, superando os desafios e criando um espaço de troca genuína. Aos parceiros e apoiadores que acreditaram na força desse encontro e ajudaram a viabilizá-lo. Esse projeto é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio do Plano Nacional Política Aldir Blanc. Apoios são do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, Level Cult, Eisenbach, Tem Gente Teatrando e Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Cultura. Seguimos juntos, questionando e provocando e reinventando o mundo, porque independente do caos, a vida sempre encontra um jeito de acontecer. Até o nosso próximo Delírio Coletivo!